Direito notarial e registral, teoria geral. Continuando o estudo da teoria geral notarial e registral, falando ainda das funções da serventia, sobre ainda a ordem de serviço, precisamos falar do funcionamento geral em relação aos notários. Lembrando que essas são regras gerais de trabalho nas serventias e que falamos sobre todas as serventias extrajudiciais e sua acumulação, bem como em relação à regulamentação da ordem de serviço, que se encontra na Lei 6.015, na Lei 9492, na doutrina e no Código Comercial, bem como nas normas da Corregedoria Geral de Justiça de cada Estado. E em relação ao funcionamento geral com relação aos notários, a regra geral se encontra inscrita no artigo 6 da Lei 8935, bem como construída na doutrina, pois, conforme informado, a construção do entendimento sobre a ordem de serviço dos notários, ou seja, dos tabeliães de forma geral, é uma construção realizada através da leitura da Lei 9492, da doutrina, do Código Comercial e das normas das Corregedorias Gerais de Justiça de cada Estado. Lembrando que nós apenas estamos falando das normas gerais. E o artigo 6 diz que aos notários compete formalizar juridicamente a vontade das partes, intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo, e ainda autenticar fatos. E dessas regras gerais é possível extrair uma ordem dos serviços em relação aos notários. Dessa forma, nós teríamos que, primeiramente, o notário faz a averiguação da documentação, organiza e faz análise das informações trazidas. Posteriormente, ele faz o juízo dessa averiguação, situando as informações no conhecimento geral que ele tem, seja legal ou fático, e, posteriormente, ele realiza a conclusão dos serviços, fazendo os atos necessários para o registro, especificamente. Vamos falar de cada uma dessas etapas detalhadamente quando falarmos especificamente dos notários. No entanto, isso é uma regra geral em relação à atividade notarial. Daí teremos que, em relação à ordem dos títulos, temos duas situações distintas. Uma em relação ao tabelião de protestos e ao tabelião de contratos marítimos, e outra em relação ao tabelião de notas. Em relação ao tabelião de protestos e tabelião de contratos marítimos, eles são registrados, os títulos, de acordo com a sua chegada, nos termos do artigo 5º da Lei 9492, respeitando, portanto, o princípio da prioridade, que diz que todos os documentos apresentados ou distribuídos no horário regulamentar serão protocolizados dentro de 24 horas, obedecendo a ordem cronológica de entrega. Ainda, o parágrafo único informa que ao apresentante será entregue recibo com as características essenciais do título ou documento de dívida, sendo de sua responsabilidade os dados fornecidos. Importante prestar atenção ao fato de que, nesse caso, no caso do protocolo, em relação à preferência pessoal, esta não é aplicada, como no caso, por exemplo, da lei do idoso. Então, não existe preferência em relação à idade com relação ao protocolo. Isso é diferente das autenticações e reconhecimentos que esses cartórios também fazem. Nesse caso, quando você entra em um cartório, é possível verificar em loco o fato de existir, por exemplo, fila para idoso, mas nesse caso é para autenticações e reconhecimentos, e não para o protocolo de títulos. Com relação ainda à exigência fiscal ou contraditória, esta não impede o protocolo, o que é diferente do registro. Então, ele deve ser protocolado. No entanto, para ser registrado, ele deverá cumprir determinadas regras. É possível ainda que seja feita uma análise material dos documentos que pretendem ser protocolados, ou seja, se esses títulos preenchem os requisitos legais para esse protocolo. Já em relação ao tabelião de notas, esse deve aplicar a preferência pessoal, ou seja, legal. Portanto, ele deve respeitar a lei do idoso, dentre outras leis de preferência pessoal.
Isso porque o tabelião de notas ele é um assessor jurídico, como já verificamos anteriormente. No entanto, todos eles deverão protocolizar em livro-protocolo os documentos que lhe forem entregues. Em relação à atuação dos notários, todos eles não atuam de ofício, em regra, nos termos do artigo 13 da Lei 6.015. Portanto, respeitam também o princípio da rogação. E o artigo 13 diz que, salvo as anotações e as averbações obrigatórias, os atos do registro serão praticados por ordem judicial, a requerimento verbal ou escrito dos interessados ou a requerimento do Ministério Público quando a lei autorizar. Desta forma, nós teremos que os notários deverão realizar o serviço baseado em ordem judicial, em requerimento do interessado, seja verbal ou escrito, ou a requerimento do Ministério Público, salvo no caso de averbações ou anotações obrigatórias, bem como no caso de erro material, e esse deverá ser corrigido pelo notário. Já em relação aos emolumentos, nós estudamos ele detidamente quando falamos do direito do delegatário, e conforme demonstrado no artigo 14 da Lei 6.015 e no artigo 6º da Lei 10.169, este deve ser inscrito no documento. E o artigo 14 diz que, pelos atos que praticarem em decorrência desta lei, os oficiais de registro terão direito, a título de remuneração, aos emolumentos fixados nos regimentos de custas do Distrito Federal, dos Estados e dos Territórios, os quais serão pagos pelo interessado que os requerer no ato do requerimento ou na apresentação do título. E ainda, que o valor correspondente às custas de escrituras, certidões, buscas, averbações, registros de qualquer natureza, emolumentos e despesas legais constará obrigatoriamente do próprio documento, independentemente da expedição do recibo quando solicitado. E o artigo 6 da Lei 10.169 diz que os notários e os registradores darão recibo dos emolumentos percebidos sem prejuízo da indicação definitiva e obrigatória dos respectivos valores à margem do documento entregue ao interessado, em conformidade com a tabela vigente ao tempo da prática do ato. Portanto, embora os emolumentos sejam direitos do delegatário, eles deverão ser inscritos no documento que está sendo entregue ao usuário, fazendo parte, portanto, também da ordem de serviço.